Eu sou Carla Maria Isle Duarte. Eu vou apresentar então o processo de gerenciamento para agricultura de precisão, um estudo de caso múltiplo em propriedades rurais na microrregião de Santo Ângelo. A organização então do artigo tem as partes de introdução, fundamentação teórica, a metodologia, resultados e discussão, considerações finais e as referências bibliográficas. Na introdução, então, referente à crescente demanda mundial por alimentos, por energia, por outros recursos oriundos da agricultura, estão cada vez mais escassos e, nesse contexto, a agricultura de precisão ganha um número maior de adeptos, então, pela necessidade de otimização da produção agrícola, visando sustentabilidade e segurança alimentar. E tendo como meta, então, aumentar a eficiência do manejo de agricultura, como a agricultura de precisão sendo uma tecnologia em desenvolvimento que modifica técnicas existentes e incorpora novas ferramentas a serem utilizadas pelos administradores. Segundo relatos, então, dos autores Molim, 2015, Coelho e Silva, 2004, e Blackmore e outros, 1994. O artigo descreve, então, a pesquisa que envolve a combinação de ferramentas de gestão como forma de auxiliar uma organização a encontrar soluções para certos problemas, tendo foco o processo de gerenciamento para a agricultura de precisão, delimitado a um estudo de caso múltiplo em propriedades rurais estabelecidas na microrregião de Santo Ângelo. Nesse contexto, como as metodologias Balance, Scorecard e Canvas podem, então, auxiliar no processo de gerenciamento das técnicas de agricultura de precisão em uma propriedade rural e com a finalidade de elaborar um processo de gerenciamento para a agricultura de precisão em propriedades rurais do noroeste do Rio Grande do Sul. A fundamentação teórica, então, da gestão do processo, do progresso, perdão. Está baseada, então, na uniformização de entendimentos sobre a forma de trabalho através do uso de modelos de processos para a construção de uma visão homogênea do negócio, com a melhoria, então, no fluxo da informação a partir de uma identificação aos modos de processos e, consequentemente, do aumento, então, de potencial prescritivo das soluções de automação do mesmo. Padronização, então, dos processos em função da definição de um referencial de conformidade, além de uma melhoria da gestão organizacional a partir do melhor conhecimento dos processos associados a outros eixos importantes de coordenação do trabalho, como, por exemplo, os indicadores de desempenho, os projetos organizacionais, sistemas de informação, competência e alguns outros. Aumento da compreensão teórica e prática sobre os processos, ampliando possibilidades de outros eixos importantes de coordenação do trabalho. E ainda aumento, então, da compreensão teórica e prática sobre os processos, ampliando as possibilidades de reflexão, de diálogo e de ação voltada ao desenvolvimento e aprimoramento dos mesmos. Também uma redução do tempo e custo dos processos, com o enfoque econômico-financeiro. Redução no tempo de atravessamento do produto, aumento de satisfação dos clientes, também aumento da produtividade dos trabalhadores e a redução de defeitos e outros problemas. O Balance Scorecard, então, utilizado como uma ferramenta revolucionária para o gerenciamento de desempenho e lançado como uma nova abordagem que transformava a estratégia em um processo contínuo, envolvendo não apenas a autoadministração, mas toda a organização, segundo os autores
Kaplan e Norton 2000. Baseada, então, nas 4 perspectivas do Balance Scorecard, que é a perspectiva financeira. Então, para ter um sucesso financeiro, como nós deveríamos aparecer para os nossos investidores? A partir da perspectiva de processos internos do negócio, para satisfação, então, dos clientes, aos quais os processos deveriam se sobressair. A partir da perspectiva, então, de aprendizado e crescimento, para alcançar uma nova visão, né, do negócio, como sustentar a habilidade de mudar e progredir, baseado, então, no aprendizado e no crescimento. E na perspectiva do cliente, para alcançar, então, uma nova visão de como sermos vistos pelos nossos clientes, embasado, então, pela visão e estratégia do negócio. E o método Canvas, então, como uma ferramenta empresarial estratégica desenvolvida para auxiliar o empreendedor a elaborar os seus modelos de negócio, segundo os autores Osterwalder e Pigneur, em 2010, e pelo Sebrae, em 2013, onde o método está sustentado nos pilares de como ocorre o negócio, a partir das principais parcerias, as principais atividades e os principais recursos. O que, como proposta de valor, né? Para quem, então, reconhecimento dos clientes, segmentos dos clientes e os canais utilizados. E quanto? Então, baseado na estrutura de custos e nas fontes de receita. E a agricultura de precisão, então, exemplificada neste mapa, nas 4 etapas, então, do processo, ou seja, de uma safra. Com a preparação do solo, então, a partir, então, de análises de solo para a busca das causas de variação de produtividade, e aí a posterior aplicação, então, de fertilizantes e corretivos às taxas variáveis. No plantio, a utilização, então, do plantio a taxas variáveis de acordo com os potenciais produtivos de cada área. Posteriormente, o acompanhamento da lavoura, se utilizando, então, a aplicação localizada de defensivos agrícolas, e também o acompanhamento da lavoura para mapear, então, pragas e doenças. E na colheita, a utilização, então, de máquinas com sensores de produtividade para geração dos mapas de produtividade. A metodologia, então, da pesquisa está classificada quanto à natureza em aplicada, quanto aos objetivos descritiva e exploratória, quanto aos procedimentos técnicos, bibliográfica, documental e estudo de caso, e a limitação do método, então, como sendo não entendimento pleno por parte do entrevistado, ou omissão, então, de informações que dificultaram a triangulação entre os dados da propriedade com a propriedade piloto. Interferiram, então, nos dados finais de interpretação, porém essas limitações não invalidaram os resultados da pesquisa. E os resultados e discussões foram resultados, então, de cada etapa envolvendo os objetivos específicos. Na primeira etapa, então, se analisou os resultados obtidos com a pesquisa de campo sobre o levantamento das técnicas de agricultura de precisão nas propriedades rurais, que foi realizado entre o dia 2 de novembro de 2020 e 20 de dezembro de 2020, com produtores rurais que utilizam ferramentas de agricultura de precisão em suas propriedades,
que estão localizadas na microrregião de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul. Foram escolhidos por acessibilidade, por meio de indicação de empresas que trabalham com ferramentas de agricultura de precisão na região, e identificados, então, como P1, AP5 e piloto. E, na sequência, então, apresentaram-se as deficiências apresentadas no uso das técnicas de agricultura de precisão, as perspectivas para a execução das técnicas de agricultura de precisão com base no Balance Scorecard, as características da estratégia da agricultura de precisão com base no Canvas, a triangulação dos métodos Balance Scorecard e Canvas, e, por fim, então, uma proposta de um processo de gerenciamento utilizando-se o BSC, o Balance Scorecard, e o Canvas na agricultura de precisão, onde se criou um mapa estratégico de uma propriedade rural que utiliza a agricultura de precisão com a finalidade, então, de uma gestão eficiente no uso das ferramentas de agricultura de precisão, onde se fez uma interação do Canvas com o mapa estratégico criado no Balance Scorecard. As considerações finais, então, o estudo realizou um levantamento a respeito dos conhecimentos que os produtores possuem em relação às ferramentas de agricultura de precisão e, na sequência, foram questionados referente ao conhecimento e utilização de técnicas gerenciais necessárias para o controle gerencial e operacional das ferramentas e das técnicas de agricultura de precisão nas propriedades rurais que estão localizadas na microrregião de Santo Ângelo, noroeste do Rio Grande do Sul, onde se entrevistou 5 produtores rurais desta microrregião, escolhidos aleatoriamente, por indicação, então, de empresas que trabalham com agricultura de precisão na região e utilizando o Balance Scorecard e o Canvas, e concluiu-se que o Canvas e o Balance Scorecard são ferramentas excelentes para o planejamento estratégico de um negócio, auxiliando, então, na definição e na organização dos processos, promovendo sinergia entre as equipes. E trabalhando com essas duas ferramentas, é possível, então, além de simplificar a viabilização da estratégia, consegue-se tornar o processo compreensível para toda a equipe, de forma interativa e incremental, então, para reduzir riscos através do desenvolvimento de conhecimento sistemático sobre as necessidades e a aderência do negócio, com uma abordagem baseada em soluções de problema e visão de desenvolvimento para o negócio. Trouxemos, então, as referências bibliográficas utilizadas no artigo e agradecemos, então, a atenção da banca examinadora. Muito obrigada.